bom dia! Observatório Feminino no ar, comigo, Fernanda Rodrigues. Também aqui a jornalista Amanda Antunes. Bom dia! Oi, Fernanda, bom dia para você também. Bom dia para todo mundo que nos acompanha, para quem nos ouve no radinho e também para quem nos acompanha no YouTube da Itatiaia. A Rádio Itatiaia realiza amanhã o primeiro Elos, um encontro que vai reunir lideranças, especialistas, autoridades e políticos em prol do desenvolvimento socioeconômico e o futuro de Minas Gerais. E o Observatório Feminino resolveu mostrar um pouco da realidade, os avanços das mulheres no setor de mineração. Porque, como a gente costuma falar aqui, lugar de mulher é onde ela quiser, né? E também, por que não, trabalhando com mineração. Eu e a Amanda, né, a gente não tá sozinha para falar sobre isso. A gente trouxe aqui pessoas que são capacitadas para dar embasamento à nossa discussão. Então, eu queria agradecer a Luciana Félix. A Luciana, gente, ela é diretora de diversidade e inclusão do Women in Mining Brasil, um movimento que tem como propósito ampliar e fortalecer a presença feminina no setor de mineração. Bom dia, Luciana. Oi, bom dia, tudo bem? Tudo jóia. E a Natália Martins, que é analista ambiental sênior da FIENG. Bom dia, Natália. Bom dia a todos, bom dia, meninas. Então, a gente vai começar com a Luciana. Luciana, eu queria que você contasse pra gente a ideia desse movimento. Se hoje a gente pode dizer que a gente tem um número representativo de mulheres no setor de mineração, se a gente caminha para um avanço, como é que é a realidade hoje? O número de mulheres vem crescendo com uma certa velocidade dentro da mineração e o Women in Mining ele vem trabalhando fortemente nisso. Há 5 anos, em parceria com o Instituto Brasileiro de Mineração, a gente criou o movimento do Women in Mining. O IBRAM já tem um GT de diversidade que promove discussões, estabelece algumas metas de ESG como um todo, e uma delas é de representatividade das mulheres. Então isso tem feito com que as mineradoras, aos poucos, coloquem metas para os seus executivos e subam esse número. O Women in Mining, ele agora, esse ano, se torna uma associação, né, e vem fortalecendo esse trabalho junto com o relatório de diversidade, que traz indicadores super relevantes para a gente entender como que isso está acontecendo nas mineradoras. Ele está evoluindo de uma maneira consistente ou ele tem alguns solavancos aí no meio do caminho? Cada ano que passa a gente acrescenta alguns dados novos para ter uma melhor visibilidade disso. Então, sim, vem crescendo. A gente acabou de fazer uma nova discussão agora ali junto com o IBRAM, os mineradores. Devemos ter novas metas. Então, a representatividade ela está subindo, mas ainda de uma maneira lenta. A gente tem bastante oportunidade, principalmente quando a gente pensa que a representatividade feminina no contexto brasileiro é de 51%. Então, a gente está ali em torno de 20%, 25% dentro da mineração. Então, tem um bom espaço ainda para a gente ocupar. Ô, Luciana, e aí eu queria entender com você, como você chega aí na mineração? Como que começa aí assim, né? Você desbravando, né, esse setor, né? A gente sabe, muito masculino, como você disse, as mulheres estão entrando ainda, né? Mesmo que devagar. Mas eu queria saber da sua história um pouquinho. Bom, na minha história, né? Eu trabalho com recursos humanos. Uma amiga minha trabalhava na Votorantim, hoje Nexa Resources, e ela me convidou para ocupar a cadeira dela, porque ela ia sair. Então, lá eu comecei com a mineração, isso foi em 2002. E de lá para cá eu venho construindo a minha história, passando por outras mineradoras. É um segmento bastante masculino, que aos poucos, e tradicional, que aos poucos vem se abrindo para inovação, para discussão mais aberta sobre diversidade como um todo. Não só no gênero, mas de uma maneira mais geral. Começando a observar a importância da gente trabalhar ações de equidade e de inclusão, não só de representatividade, dentro do contexto da mineração, para a gente ter segurança física, que é o primeiro valor em qualquer mineradora, e principalmente segurança psicológica. As pessoas se sentirem seguras emocionalmente também para poder falar, para ser quem elas são dentro da empresa. Natália, a gente sabe que a FIENG é muito importante também. A gente sabe principalmente que Minas é um estado minerador, dos desafios que existe para que possa conviver, né? A questão do meio ambiente, da mineração.
A gente sabe dos avanços que a Rádio Itatiaia, durante esses últimos meses, vem falando sobre todo tipo de inovação que as mineradoras têm investido em tecnologia. Isso tudo a FIENG acompanha, ela dá algum tipo de orientação? Como é que funciona esse trabalho? Então, eu trouxe até alguns dados aqui para vocês, uns dados importantes, né? A gente fez vários estudos, inclusive estudos com a Universidade Federal de Viçosa, dados do MAP Biomas de 2022, do Serviço Florestal Brasileiro, CONCAR. E a gente tem hoje que a cada 1 hectare minerado, nós temos 8 hectares preservados. Então, esses dados eles mostram que 500 mil hectares analisados, 266 são de área preservada. Então, a gente pode considerar aí que 53% da área que é ocupada pela mineração, ela é preservada. E tem uns dados muito importantes, né, que o quadrilátero ferrífero é onde, né, concentra-se a maior concentração da produção minerária. E essa preservação, ela é maior em termos de percentual em relação ao estado de Minas Gerais como um todo. Então, a gente tem dentro do quadrilátero ferrífero uma área de preservação em torno de 68%. Então, a gente percebe claramente que a atividade minerária, ela ocupa um percentual em torno de 2% a 3%, com uma área preservada de 68%. Então, a gente pode perceber que dentro do estado de Minas Gerais como um todo, a mineração, as áreas mineradas são as áreas onde tem o maior índice de preservação ambiental, né? E a FIENG atua incessantemente, né, para a preservação, para o desenvolvimento econômico, sem deixar de lado o desenvolvimento sustentável também, né, das questões ambientais. E aí, você trazendo esses números para a gente caminha, igual eu te falei, nessa evolução, e na questão do meio ambiente a gente pode considerar também que hoje existe um cuidado, uma atenção maior para que a gente consiga essa preservação convivendo com a extração mineral. Exatamente. E aí a gente pode dizer que, inclusive, né, o PIB e o IDH dos municípios que têm atividades minerárias com maior intensidade, né, são os PIBs e os IDHs com maior elevação. E aí a gente atrela o desenvolvimento econômico com o desenvolvimento social, sem esquecer a preservação e a conservação ambiental. Então, a gente pode perceber que a mineração, ela vem, né, como um meio de desenvolvimento econômico, mas não esquece as áreas de preservação. Então, a gente vê que em muitas áreas mineradas, a gente tem um grande percentual de áreas preservadas, né, no estado de Minas Gerais. Então, é importante trazer esse dado, né? A gente sabe que a atividade, ela é, como a Luciana bem trouxe, né, exclusivamente masculina, mas a gente vê que muitas das minerações, né, muitas das empresas já estão com essa preocupação com o empoderamento feminino, né? Inclusive com recrutamentos específicos para mulheres. Isso é muito importante porque faz com que ocorra maior engajamento das mulheres no setor. A gente sabe, né, gente, a importância da extração, né, das mineradoras para o nosso dia a dia, né, para nossa convivência, para tudo que a gente tem, até dentro de casa mesmo, a gente vê tudo ali, né, exposto. E aí eu queria entender agora, a gente falando das mulheres, o olhar feminino, ele traz aí uma diferença quando a gente fala do meio ambiente, Natália? Ela traz, sim, viu, um olhar mais apurado para as questões ambientais, né? Nós temos um olhar mais cuidadoso, né? Por questões diversas, né? Então, a gente tem que, inclusive, nós temos grandes desafios de atrelar a nossa rotina diária, né? Que a gente sabe que a rotina pessoal da mulher, ela é um pouco diferenciada em relação à rotina masculina. E a gente ainda tem que atrelar toda essa rotina pessoal com a rotina profissional, que é um grande desafio das mulheres hoje, né, no mercado de trabalho, que é conseguir galgar esse espaço dentro de uma grande instituição, que a gente sabe que as grandes mineradoras estão aí. E inclusive, eu vejo que as empresas, elas buscam investimento, né, nos talentos, né, e as mulheres têm muitos talentos. Então, é importante essa visão feminina também para dentro de uma instituição que tradicionalmente
ela é mais masculina do que feminina tradicionalmente, né, como diz. Luciana, eu estava pensando aqui enquanto a gente estava conversando, das diversas, o tipo de trabalho que tem dentro da mineração. E aí, às vezes, quem está escutando a gente pretende, né, sei lá, um dia construir carreira. Tem alguma área que seja de um acesso mais… tem uma demanda maior pelo público feminino ou não? A gente está em todos os setores ou tem um setor que tem uma maior adesão de mulheres? Quando a gente olha as áreas administrativas, naturalmente a gente acaba tendo uma participação feminina muito maior do que as áreas operacionais. Então, nas áreas administrativas, a gente gira em torno de 50% até 70% de representação feminina. Quando a gente vai para as áreas operacionais, isso cai drasticamente, a gente fica ali 3%, 10% no máximo. Então, para quem está pensando em entrar no segmento de mineração, as áreas de operação, nas áreas especialistas técnicas, elas são grandes portas de entrada. O mercado como um todo, tanto para feminino quanto masculino, tem falta dessa mão de obra. Então, vamos pensar manutenção de equipamentos, manutenção de planta, ventilação subterrânea, engenharias de maneira geral, geologia. Então, essas são áreas, as que a gente chama de carreiras STEM, né? Ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Essas áreas têm uma demanda muito maior, mão de obra faltando. E faltando não só em termos de qualificação, como a gente acaba vendo no mercado como um todo, mas porque tem menos gente se formando. Tem estudos que mostram que tem mais de 10 anos o número de pessoas interessadas em matérias na faculdade de geologia e de engenharia vem caindo mundialmente. E cada vez mais o mundo demanda especialização, as pessoas de engenharia, de geologia. Então, está criando um gap aí. Então, quem tem interesse em entrar na área de mineração, está começando carreira agora, as áreas STEM são muito bem-vindas. Tem uma explicação por que essa queda? Tem sim. Nesses estudos, eles mostram o perfil da nova geração é um pouco diferente. Eles estão muito mais antenados na questão de tecnologia, querem mais grandes centros. Então, a mineração ela sempre fica em áreas mais afastada dos grandes centros. Eles não têm mais interesse em se deslocar tanto assim. Dependendo da atividade, você precisa trabalhar mais em loco, não é remoto. As empresas vêm trabalhando modelos diferentes de jornada, mas ainda assim, precisa estar mais presente ali. Até pelo modelo mais tradicional, que aos pouquinhos a mineração vem mudando, investia menos em tecnologia. Isso também acabava atraindo menos as pessoas. Então, aos poucos, a mineração vem se abrindo, observando esses aspectos, até porque senão ela perde competitividade com o mercado, e aí ela aos pouquinhos vai trazendo. Mas, mundialmente, esses fatores têm feito com que as pessoas se interessem menos pelas carreiras STEM. E a Fernanda perguntou sobre os locais onde as mulheres atuam. Eu queria saber na liderança, isso tem sido uma realidade também? Elas estão aparecendo ali na liderança do setor? Sim, estão aparecendo bastante. Crescendo tanto nas áreas administrativas quanto nas áreas técnicas. Antigamente a gente conseguia enxergar um pouco mais ali na gerência, um pouco na diretoria. Hoje a gente já começa a ver o primeiro nível de liderança, que geralmente é o mais técnico, ali de supervisores, começando a crescer o número de mulheres, a representatividade. Então isso tem sido muito bacana de ver. E a gente observa o quanto é diferente a maneira de liderar. Tem um olhar mais cuidadoso com as pessoas. Os homens não são cuidadosos? São, mas são jeitos diferentes. O homem é mais focado ali no resultado puro, a mulher ela tende a equilibrar isso, observando também como que as pessoas estão naquele momento, as emoções e tentando ajudar para que a pessoa seja uma só. Ela consiga entregar sendo ela mesma mais plena. Natália, a gente falou sobre essa relação aí que a gente está tentando esse equilíbrio entre minerar e meio ambiente. Quais que seriam os principais desafios, assim?
uma conscientização, fiscalização? O que você encara como um desafio nessa convivência importante que precisa existir para a sobrevivência de todos nós, né? Isso você fala em relação à mulher? Não, em relação ao setor mesmo, em relação à mineração, meio ambiente. A gente tem essa dificuldade de fiscalização, a gente tem de inovação, ou não? Você acha que a gente está caminhando para que a gente conviva de uma forma totalmente equilibrada e harmônica? A busca pelo equilíbrio, né, ela é extremamente importante em todos os setores, né, não só no setor da mineração. E a gente vê uma evolução muito grande, né, uma preocupação muito grande com as questões ambientais, né. Então, existe hoje um equilíbrio muito grande entre o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento sustentável, né. Então, hoje a gente vê pelo próprio número, né, elevado, percentual de áreas preservadas e protegidas hoje, nós podemos considerar que estamos num cenário muito favorável, né? Então a gente consegue atrelar muito bem esse desenvolvimento social, econômico, e aí traz consigo, e aí eu trago essa questão de equipes diversificadas, né? A mulher entrando dentro da mineração. Então, a diversificação dessas equipes, ela traz um olhar mais inovador para as empresas. E aí traz uma contribuição mais voltada para a sustentabilidade, né? Que é o objetivo, né? O desafio, o grande desafio hoje é a busca da sustentabilidade. E todas as empresas, elas vêm trabalhando para isso, né? Com trabalhos voltados para programas de desenvolvimento de pessoas. E aí, né, tem uma série de estratégias dentro do meio corporativo para se atingir esse objetivo. Mas o objetivo, ele é comum a todos, né? A busca desse equilíbrio econômico, social e ambiental. Né? E faz um pouco, isso é uma contrapartida também para os municípios, para a administração dos municípios, que a mineradora, ela também ofereça esse desenvolvimento socioeconômico para o município. Exatamente. Todo esse acompanhamento, né? Exatamente. E sim, é o tripé mesmo da sustentabilidade, né? Que é o ambiental, o social e o econômico. É a busca da sustentabilidade hoje, é um grande desafio no meio corporativo. E isso eu falo para, né, todas as empresas, não só as mineradoras. Eu estou pensando aqui, eu acredito que com este programa, com o Observatório Feminino falando, trazendo as mulheres, com certeza, acredito que muitas mulheres que estão nos ouvindo, né, pessoas aí mais novas que ainda vão entrar no mercado de trabalho, com certeza talvez o interesse crescendo, né, porque é um assunto que talvez fale pouco, né? Ainda é um assunto que se fala pouco. As mineradoras, elas vêm fazendo um trabalho de entrar nas comunidades e apresentar um pouco mais a mineração, mas isso ainda fica restrito mais nas universidades, ou alguns grupos pequenos para formação mais específica. A gente tem muitas oportunidades de alcançar escolas do ensino fundamental 2, ensino médio, e desde cedo mostrar o que é a mineração. A mineração é muito rica em oportunidades de carreira, de desenvolvimento, de aprendizagem contínua, de ver o mundo como um todo, porque boa parte das mineradoras, elas atuam no Brasil e no mundo. Então, você trocar experiências e aprender de uma maneira muito conectada, muito avançada. Então, sim, a gente pode e deve falar cada vez mais da diversidade na mineração. Natália, ela está falando sobre essa questão, né, da mineradora, da mineração está no mundo inteiro. Essas mineradoras também vêm de fora, ou tem também braços também no exterior. Existe essa troca também quando o assunto é meio ambiente? Existe essa troca, sim, né? Que a preocupação, ela não é só entre os estados, né? Ela é uma preocupação a nível nacional, né, com acordos internacionais, nacionais. Então, a gente sabe que existem vários acordos aí ambientais, né, voltados para as atividades industriais e minerais, enfim. Então, assim, existe sim acordos internacionais e nacionais que vão trazer essas preocupações, né, e a busca para menor emissão de carbono, né? Então, assim, mais áreas florestadas e preservadas. Então, existem várias frentes ambientais a nível internacional também, tá?
E aí eu quero aproveitar, né, Luciana? Eu acho que assim, muitas das dificuldades, dos desafios que as mulheres enfrentaram, e aí eu acho que isso vem melhorando ao longo do tempo, muitas não tinham acesso à educação tão fácil, né? Porque donas de casa, né, ficam mais trabalhando lá, né, em casa, enfim, cuidando dos filhos. Então, antes isso não era muito enraizado, né? Que negócio era coisa para homem, né? Exato. Para homem. Isso. E eu acho que isso tem mudado muito, né? E isso é muito favorável para o setor. Então, eu acho que esse é um ponto bastante relevante que você tocou, Natália, porque antigamente, quando a gente começou a falar de diversidade, a gente falava assim, preciso trazer mulher, né? E aí a gente acabava enfrentando umas dificuldades, dá um curso, a gente forma e põe para dentro. Mas não é só isso. Não adianta eu oferecer um curso e a mulher não ter onde deixar as crianças, porque muitas vezes falta creche, falta escola, ou falta uma rede de suporte para essas mulheres. Muitas vezes as comunidades onde elas estão inseridas tem uma violência doméstica muito alta e a mulher ela não pode sair de casa, tem uma proibição do marido, às vezes até da família, de participar do mercado de trabalho. Então, para você conseguir ampliar o número de mulheres dentro da mineração, dentro do mercado de trabalho como um todo, é preciso olhar mais amplo, é preciso olhar aspectos os benefícios que a gente oferece fazem sentido, eles são mais inclusivos, a estrutura que a gente dá de transporte, de creche, a empresa dá, o governo dá, o município dá, ele permite que as mulheres possam sair para trabalhar. E aí, isso não é de graça. Porque quando a gente insere mais mulheres no mercado de trabalho, o PIB aumenta. Né? Existem vários estudos, inclusive da McKinsey, que mostram que quando a mulher ela começa a trabalhar e ter renda, o quanto isso amplia a qualidade de vida da família como um todo e da sociedade ali do bairro onde ela está inserida. Porque nada ela vai consumir produtos de melhor qualidade para a família dela, porque ela está olhando isso, colocar os filhos, estimular que eles estudem cada vez mais. Então, a qualidade de vida como um todo e o PIB acaba crescendo. Muita informação, eu acho que foi muito bacana a gente ter falado sobre esse assunto aqui, acho que aproximou um pouco mais, né, a mineração do nosso dia a dia aí, para explicar para vocês que tá na sua televisão, tá no seu radinho, tá no seu eletrodoméstico, não é uma coisa tão distante e as mulheres também, pelo que eu tô entendendo aqui, estão fazendo toda a diferença, né, nesse setor aqui em Minas Gerais. Eu queria muito agradecer a Luciana que é da Women in Mining Brasil. Obrigada, Luciana, foi um prazer. E a Natália Martins, que é analista ambiental sênior da FIENG. Natália, muito obrigada, tá? Eu que agradeço. E hoje a gente fica por aqui, mas a semana que vem a gente tá de volta. Até semana que vem.